A MotoGP iniciou o ano de 2013 cercada de expectativas. Após um 2012 de provação pelo regulamento CRT para aumentar o grid, a medida seguiu para o ano posterior e se mostrou com o passar do tempo a mais acertada para que a categoria voltasse a ter um grid cheio após um 2011 vergonhoso nesse sentido. Dentro da pista, as duas maiores novidades estavam nas equipes que dominavam a categoria. Jorge Lorenzo, detentor do título em 2012, teria novamente Valentino Rossi de volta à Yamaha após 2 anos decepcionantes na Ducati. Andrea Dovizioso foi quem ocupou a vaga do Enia campeão na esquadra de Borgo Panigale após somente 1 ano na Tech 3. Já a Honda viu Casey Stoner se aposentar com a desculpa esfarrapada de não concordar com os rumos do Mundial de Motovelocidade. Quem ocupou seu assento foi Marc Marques, que havia passado o trator na Moto2 em 2012 e chegava com muita expectativa. Quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje é dia de TBT, dia de Lembrança de Quinta. Vamos relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre, deixe um like nos nossos vídeos, compartilhe nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ative as notificações, você sabe que ajuda muito a gente. Outra equipe que mudou tudo para 2013 foi a Pramac, que promoveu a estreia de Andrea Iannone junto a Ben Spies, ex-Yamaha, e outro que foi muito aquém do que se esperava em um time de fábrica. Bradley Smith estreou na primeira divisão, na Tech 3, completando as grandes novidades para a temporada dentro da pista. Fora dela, Estoril deixou a lista de provas do ano, dando lugar ao Circuito das Américas em Austin, que havia estreado com a Fórmula 1 no ano anterior. O campeonato começou mais uma vez no Qatar, em Losail. Os treinos livres foram característicos do maior problema da pista, a ventania que leva muita areia para dentro do traçado. Incrivelmente, só um piloto, Ione Hernandes, foi vítima do problema. Lorenzo dominou todos os treinos e a classificação, conquistando uma pole position até confortável, mesmo com a sessão sendo decidida nos instantes finais. Cal Crutchlow e Dani Pedrosa fecharam a primeira fila. Logo atrás, Dovizioso e Marques tiveram entre eles Stefan Bradl da LCR. Rossi não conseguiu mais que a 7ª colocação. A largada viu Lorenzo sustentar a primeira colocação e logo começou a abrir vantagens sobre os demais. Rossi ensaiou uma boa largada, mas a segunda volta errou na curva 1 ao quase bater em Pedrosa e caiu de novo para 7º. Marques vinha à sua frente. No meio do pelotão, a briga estava disputada e bem movimentada entre Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Bradl, Marques e Rossi. Aí o novato espanhol começou a mostrar seu cartão de visitas na volta 4, quando passou Crutchlow sem cerimônia alguma. Um pouco mais afastados, Bradl, Rossi e Dovizioso recebiam as companhias de Álvaro Bautista e Nick Hayden. Aí na abertura da volta 6, Rossi tratou de lembrar aos adversários por que ele tinha 9 títulos e até aquele momento 105 vitórias nas 3 divisões da MotoGP. Primeiro se livrou de Bradl, que fazia a grande prova, mas caiu e abandonou na volta 7. Lorenzo abriu mais 3 segundos para a concorrência no instante que Marques resolveu atacar Pedrosa e trouxe Crutchlow junto. O problema é que Pedrosa segurava o ritmo dos dois rivais e isso fez Rossi se aproximar rapidamente do pelotão. Com 6 voltas para o fim, Marques, enfim, deixou seu companheiro de equipe para trás e assumiu a 2ª colocação. Na volta seguinte, Rossi deixou Crutchlow sem a 4ª posição e sem o rumo da pista. O britânico escapou na curva 1 e saiu fora da batalha. Rossi estava impossível e uma volta depois ultrapassou Pedrosa na curva 10, que nem é um ponto tão claro de ultrapassagens. As voltas seguintes, mais do que a briga pela 2ª colocação, colocaram frente a frente um confronto de gerações. Ninguém imaginou que ali, entre Rossi e Marques, estava uma espécie de passagem de bastão de domínio na categoria. Por 2 voltas, ambos duelaram como 2 titãs. Rossi tomou a 2ª colocação na curva 4 na volta 20, mas no giro seguinte, Marques aplicou uma espécie de X na primeira curva e voltou ao 2º posto. 2 curvas depois, era o italiano quem estava na frente. A disputa roda a roda se estendeu por toda aquela volta e também na última. Lorenzo venceu tranquilamente com quase 6 segundos de vantagem. Rossi foi o segundo e Marques foi ao pódio e sua estreia a apenas 2 décimos de desvantagem.
Pedrosa, resignado, ficou em quarto. Crutchlow completou a lista dos 5 primeiros. Dava a impressão de que Lorenzo dominaria a temporada, mas foi justamente o contrário. A briga foi bastante apertada até o fim do ano. Como se esperava, Marques não havia subido ao pódio por um acaso do destino. A sequência da temporada viu o espanhol estreante na divisão principal se tornar o mais novo vencedor da categoria em Austin, numa pista que ele reinou por muitos anos. Pedrosa e Lorenzo venceram 2 seguidas cada, com Rossi fazendo as pazes com o alto do pódio em Assen. Aí Marques tratou de mostrar quem era e vieram 4 triunfos na sequência: Sachsenring, Laguna Seca, Indianápolis e Brno. Mesmo com a desclassificação escandalosa em Phillip Island e com Lorenzo vencendo 5 das 7 provas finais, Marques emendou 6 pódios e coroou seu primeiro título em Valência, se tornando o primeiro estreante a faturar a taça e abrindo a porteira para se tornar um dos maiores da categoria. E tudo teve início naquela prova noturna, há quase 11 anos. Em 1979, na Fórmula 1, quando a categoria chegou ao circuito de Dijon-Prenois, o Jean-Pierre Jabouille, que venceu aquela prova, foi a primeira vitória da Renault como construtora, ela ficou completamente em segundo plano por causa da batalha quase inimaginável nos dias de hoje entre Gilles Villeneuve e René Arnoux. Pois vocês podem comparar com o que aconteceu em Losail, naquele 2013, aquele início de temporada de 2013. O Lorenzo venceu e ninguém nem aí pro Lorenzo, ninguém nem estava preocupado. Tava todo mundo de olho na disputa entre o Valentino Rossi e o Marc Marquez. O Rossi levou a melhor naquela ocasião, voltou a vencer corrida naquela temporada, mas o Marc Marquez já tinha demonstrado quem ele era, sem medo de ninguém. Embora a largada dele tivesse sido mais calminha, mas depois daquilo ele mostrou quem ele era, extremamente arrojado, colocando moto para cima em pontos inimagináveis de ultrapassagem. Ganhou o título na estreia, depois emendou outros 5 e se tornou um dos maiores da categoria, e nem mesmo a má fase dele hoje é capaz de diminuir o seu talento. Aquela corrida vale a pena. Tem vídeo dele no YouTube para vocês assistirem e vale a pena dar uma bisoiada naquela temporada. Eu fico pensando só a Honda naquela época, se tivesse um Casey Stoner junto. Provavelmente poderia até ter 3 motos, ou o Dani Pedrosa iria para alguma outra, mas que batalha. Pouquíssimos ali imaginavam que era uma passagem de bastão. Foi o que acabou acontecendo depois dos anos, com o passar dos anos, mesmo o Rossi depois ainda até tendo disputado o título em 2015, mas já via que o reinado dele já estava nas mãos de outro. Gostaram, né, pessoal? Eu sei que vocês gostaram. Semana que vem é semana de personagem de terça, então a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento, a partir das 9 da noite a gente espera vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!